Este é o terceiro vídeo especial sobre a família de Santa Teresinha de Jesus, e neste episódio eu vou traçar um breve perfil de Paulina Martin, que é a segunda irmã de Santa Teresinha. E eu recomendo que você assista também aos demais vídeos desta série aqui no canal. Para quem não sabe, Paulina é a peça fundamental na origem da obra autobiográfica chamada A História de uma Alma, que Santa Teresinha escreveu com a intenção de ser lido apenas pelas monjas carmelitas. Mas Teresinha também escreveu esta obra por obediência à sua superiora no convento. A superiora em questão é a própria Paulina. Ela era a priora desse convento onde esteve Santa Teresinha. Paulina usava o nome religioso de Madre Inês de Jesus. E foi ela quem pediu a Teresa, em 1894, que escrevesse suas memórias de infância. Conta a história que quem deu a ideia de fazer essa sugestão a Teresinha para que ela escrevesse não é propriamente da Madre Inês, mas sim da sua irmã mais velha, Maria Luísa, conhecida como Irmã do Sagrado Coração. Maria Luísa, ela também era carmelita e estava ali no mesmo convento que Santa Teresinha. Então, só para recapitular a história, ali no convento carmelita de Lisieux, haviam 4 irmãs Martin, que era Maria Luísa, a mais velha, Paulina, a segunda, a Celina, e em seguida nós temos a Teresinha. Após a morte de Teresa, é Paulina quem vai trabalhar para publicar o manuscrito. É ela quem vai fazer todas as releituras e a organização para que o trabalho fique pronto em conformidade com os padrões editoriais da época. Esse livro é importante não apenas do ponto de vista histórico, mas também nos faz ter contato com a espiritualidade de Santa Teresinha de Jesus. A obra tem o mérito de trazer muitos frutos espirituais e a edificação de todas as almas no caminho do Senhor. Teresinha é a autora do livro, é verdade, mas Paulina certamente foi a sua grande e maior propagadora. Maria Paulina Martin, conhecida apenas como Paulina Martin, e depois que entrou no Carmelo de Lisieux, na França, ela recebeu o nome religioso de Madre Inês de Jesus. Paulina nasceu a 7 de setembro de 1861, em Alençon, e faleceu a 28 de julho de 1951, em Lisieux, norte da França. Ela é uma das irmãs de Santa Teresinha de Lisieux, que também foi freira com ela ali no Carmelo. Paulina é a segunda filha do casal Luiz Martin e Zélia Garan. Era uma menina com muita vivacidade, conhecida bastante pela sua alegria, carinhosa, e quando ela tinha 7 anos de idade, viveu um período com sua tia Irmã Maria Doroteia, que era uma religiosa da Ordem da Visitação no convento de Mans. Essa Ordem da Visitação foi fundada no século XVI por São Francisco de Sales e também Santa Francisca de Chantal. E no carisma espiritual dessa ordem, Paulina começa muito cedo a ouvir o apelo do Senhor para que ela fizesse uma entrega total no abandono e na humildade. Paulina também tinha talento para a pintura e também para o desenho. Mais tarde é ela que vai fazer a pintura de sua mãe, segurando a pequena Teresa. Aliás, Paulina pintou várias aquarelas, vários quadros que seu pai emoldurou para pendurar na parede. Ela pintou muitas miniaturas e retratos, bastante admirados pela grande quantidade de detalhes. O senhor Martin, ele gostava de colocar apelidos carinhosos em suas filhas, e o apelido de Paulina era, na verdade, Pérola Fina, que revelava a personalidade rica e forte, audaciosa e também suave, mas muito sensível e afetuosa daquela que seria a pequena mamãe, não somente de Teresa, mas também das suas outras irmãs. Paulina era muito piedosa desde cedo. Ela fez a sua primeira comunhão em 2 de julho de 1872 e é nesta ocasião que ela pensa seriamente em se tornar uma religiosa. Então, percebemos que Paulina já estava decidida com essa vocação em seu coração. A sua alma segue o caminho do Carmelo. Quando sua mãe Zélia descobriu que tinha um tumor maligno no seio, Paulina juntou-se a ela e às suas irmãs Maria e Leônia, e foram elas em uma peregrinação até Lourdes, em 18 de junho de 1877, para lhe pedir a cura da mãe Zélia Martin. Mas Zélia morre em 28 de agosto do mesmo ano,
E é nessa fase que Teresinha escolhe Paulina como sua segunda mãe. A família Martin vai mudar-se para Lisieux, onde há alguns parentes, principalmente Isidoro, que é o irmão de Zélia. Após o falecimento da mãe, Paulina vai colaborar com a irmã mais velha, Maria Luísa, nos trabalhos domésticos e na educação das suas irmãs mais jovens. E são elas que vão ensinar as primeiras letras e conhecimentos básicos da religião e conhecimentos gerais às demais meninas. Mas chegou finalmente o momento de Teresa prosseguir seus estudos junto das beneditinas de Lisieux. Então Paulina considerou que já era tempo dela seguir seu caminho, ou seja, entrar para o Carmelo. Então ela conversou com seu pai e com as outras irmãs, mas para Teresa essa decisão de Paulina era mesmo insuportável. Teresa não podia suportar este novo choque que constitui a partida da sua segunda mãezinha. Bastante entristecida, a pequena Teresa é atingida de uma estranha doença que hoje é chamada de depressão, mas naquela época era uma doença para lá de esquisita. E foi durante essa fase da enfermidade da alma que vai ocorrer o episódio do sorriso de Nossa Senhora, onde Teresinha vai ser curada desse mal. Na verdade, antes de Paulina decidir ser monja do Carmelo, ela queria ser visitandina. Mas ali em oração, no dia 16 de fevereiro de 1882, ela rezava em frente à estátua de Nossa Senhora do Carmelo e teve a clareza de que ela gostaria mesmo era de ser carmelita e não visitandina. Naquele dia, ela tinha descoberto a sua vocação nesta vida. E em 2 de outubro de 1882, ela entra aos 21 anos como postulante no Carmelo de Lisieux e toma o nome de Irmã Inês de Jesus. Teresa ficou visivelmente arrasada com mais essa separação. Por um lado, ela estava muito feliz que Paulina ia seguir seu caminho, mas por outro estava muito triste porque se sentia só e abandonada pela segunda vez. O que de certa forma vai consolar a pequena Teresa é que as duas irmãs vão permanecer conectadas através do correio. Serão trocadas entre elas muitas e muitas cartas e foi através dessas inúmeras correspondências que Paulina consegue de fato preparar Teresa para sua primeira comunhão. Em 8 de maio de 1884, Paulina vai pronunciar seus votos perpétuos ao mesmo tempo em que Teresa fez a sua primeira comunhão. A irmã Inês, a partir do mosteiro, ela vai continuar a formação, o apoio e o aconselhamento a Teresa, em particular no muito duro combate que deve travar para obter autorização para também ela entrar no Carmelo aos 15 anos de idade. Teresa ainda não tinha idade para entrar no Carmelo, então ela decide ir até Roma numa viagem de peregrinação juntamente com seu pai. E ela consegue uma audiência com o Papa Leão XIII e nesta audiência ela faz um pedido para que possa ser concedida uma exceção para que ela assim consiga servir a Deus no Carmelo com os 15 anos de idade. O resultado de tudo isso é que ela vai comover o coração do Papa. Alguns meses depois, a resposta de Roma chega, autorizando Teresa finalmente a entrar no Carmelo. A 9 de abril de 1888, Teresa entra no Carmelo, realizando um profundo desejo. Lá dentro, a sua mãezinha Paulina espera por ela, para que, juntas novamente, possam seguir sua missão. Irmã Inês tem apenas 32 anos quando é eleita priora do convento e vai ficar nesse cargo durante 3 anos. Pequena de dimensão, um pouco tímida, mas fácil de comover, deve superar certa fraqueza de saúde. Toda vez que ela aparece nas fotos, percebemos que ela está sempre calma e séria. Ela é, de fato, uma mulher de escuta, capaz de fazer face aos acontecimentos e às interrogações. A sua viva sensibilidade é bastante equilibrada por uma vida espiritual profunda e um grande espírito de fé. Durante essa fase em que ela foi priora, Inês vai acolher também no mosteiro a sua irmã Celina, que é a quarta irmã Martin, a decidir-se entrar para o convento. E também vai receber a sua prima Maria Guerin. Essa será uma situação única na história do Carmelo, onde vai exigir da priora muito tato, muita sensibilidade e muita responsabilidade. Ela vai entregar as noviças aos cuidados de Teresinha. Em 1896 é eleita uma nova priora, a Madre Maria de Gonzaga, e a irmã Inês vai ficar um pouco mais livre para preencher a sua missão junto de Teresa, principalmente nos últimos meses de sua vida. Paulina sente que está ao serviço de uma santa. Em 1902 vai haver uma nova eleição no Carmelo. Madre Inês é reeleita prioresa no momento em que o livro História de uma Alma foi publicado.
O livro vai virar um best-seller mundial e ouve-se rumores em Roma e no mundo todo de que Teresinha será beatificada em breve. E em 1923, por um privilégio excepcional, Madre Inês é nomeada Priora Eterna do Carmelo de Lisieux pelo Papa Pio XI. Apesar da avalanche do correio, a onda dos visitantes, as festas sucessivas da beatificação e canonização, Madre Inês tem êxito a manter na sua comunidade o clima de solidão e de silêncio necessários para uma verdadeira vida contemplativa. Ela está envolvida na elaboração do julgamento de beatificação de Teresa de Lisieux e depois, em 31 de maio de 1923, ela contribuiu com informações preciosas para a canonização de Santa Teresinha. Ela também vai trabalhar ativamente no projeto da Basílica de Santa Teresa na cidade de Lisieux. Ela coordenou os projetos, desde a concha até os mínimos detalhes. Madre Inês ela recebe constantemente várias visitas eclesiásticas e várias personalidades. Ela mantém uma correspondência considerável e assim vai se tornar um elemento importante da divulgação de Teresa no mundo. Com o estrondoso sucesso do livro História de uma Alma, muitas pessoas irão do mundo inteiro em peregrinação até o mosteiro de Lisieux, ali tentar falar com a prioresa ou com alguma das outras irmãs Martins ou com qualquer outra das irmãs carmelitas que conviveram com a santa. Muita gente não podia ir pessoalmente, mas enviava cartas e mais cartas, principalmente com pedidos de oração. Esse deve ter sido mesmo um período de grande provação às irmãs que tentavam prosseguir com a sua vida de solidão e contemplação, mas estava bastante complicado aqueles anos. Madre Inês passa a ser um ponto de referência no que diz respeito à herança de Teresinha, né? Então ela vai ser consultada com frequência pelos papas Pio XI e Pio XII. Em 1944, durante a Segunda Grande Guerra, muitas cidades da Europa estão em chamas e a cidade de Lisieux foi terrivelmente bombardeada. Então, o superior da missão da França, ele ordena a Madre Inês que deixe imediatamente o mosteiro com toda a comunidade e se refugiem na cripta da Basílica de Lisieux durante 80 dias. A comunidade vai voltar para o Carmelo em agosto do mesmo ano e vão perceber que o convento continuou intacto. O testemunho de Madre Inês foi fundamental no processo de canonização de Teresinha. Nos últimos 18 meses de sua vida, ela sofreu muito com os problemas da velhice. Um dos problemas de saúde que ela tinha com frequência era a congestão pulmonar. Em janeiro de 1949, a madre pediu a proteção e intercessão de sua amada Teresinha. Ela morre em 28 de julho de 1951, aos 89 anos. A madre vai terminar em paz a sua longa carreira e volta docemente à casa do Pai Eterno, por quem ela sempre viveu abrasada de amor em seu coração virginal. Nos escritos de Teresinha nós vamos perceber várias referências a Paulina ou a mãezinha. Era dessa forma carinhosa que Teresinha chamava a sua querida irmã. Na sua longa vida de 89 anos, Paulina Martin terá deixado uma marca impossível de apagar sobre tudo aquilo que se refere à vida, aos escritos e à glorificação de Santa Teresinha. É a ela que devemos os manuscritos autobiográficos de Teresa, assim também como as suas últimas entrevistas. Paulina foi realmente uma mina de informações profundas e decisivas para o processo de beatificação e também canonização de Teresinha. Paulina foi de fato uma grande alma. Ela só queria servir e amar a Deus no mais profundo anonimato do Carmelo. Deus lhe concedeu essa graça, é verdade, mas também colocou em suas mãos a convivência, a educação e o serviço a uma grande santa que foi sua irmã mais nova. Após a partida de Teresinha para o reino do Pai, Paulina viu-se no meio de um turbilhão de acontecimentos, onde o silêncio do claustro foi muitas vezes interrompido para atender aos inúmeros fiéis de todos os cantos do mundo que queriam mais e mais informações, mais detalhes sobre a pequena via de Teresinha de Jesus. E como se isso ainda não bastasse, Paulina ainda teve que se refugiar com suas monjas por causa dos bombardeios da Segunda Grande Guerra. Paulina viveu intensamente tudo isso de maneira resignada e com a mais abnegada caridade cristã.